Pessoal do futebol alimentado, a seleção brasileira encerrou seus dois amistosos preparativos para a Copa América que infringe regras, né? A Copa América dos estádios, dos gramados de tamanho reduzido, digamos assim, quase que um fut 7, que será a Copa América de 2024. Ao todo foram dois jogos, um contra o México e um contra os Estados Unidos, que mostra talvez a seleção brasileira não esteja na preparação ideal, talvez a seleção brasileira tenha realmente desperdiçado muito tempo com aquela loucura de Ancelotti. Enfim, vamos falar sobre isso nesse nosso vídeo. Primeiro eu peço para você deixar o like, deixar também sua inscrição e vamos juntos. Bom, rumo à Copa América, né? O Brasil terminou ontem, né, de fazer realizar dois amistosos em solo norte-americano. O primeiro diante do México no último sábado, vitória por 3-2, uma vitória que parecia ser construída até com certa tranquilidade. O Brasil fez dois gols, um com o Andrés Pereira e outro com o Martinelli, mas no segundo tempo, na segunda etapa, chegou a sofrer o empate. Pouco tempo depois, né, após ter sofrido o empate, ainda conseguiu dentro dos acréscimos o gol da vitória com o Endrick. Endrick também é um assunto que tem sido muito colocado nesses dois jogos, a opção de Dorival de colocar o Endrick apenas como reserva, nas duas partidas, inclusive na primeira, né, quando ele já entrava com um time alternativo. Ele preferiu o Evanilson em relação ao Endrick. Super entendo a ideia do Dorival de dar uma preservada no jovem, um jogador que acabou de fazer 18 anos, está indo para a Europa, ainda tem muito, né, a realizar na carreira, apesar de ter feito bastante pelo Palmeiras no Brasil, como ele bem exemplifica. Tem que ter paciência, eu entendo o Dorival, dentro da nota mestra dele de professor, de um grande técnico que costuma preservar seus jogadores, compreendo plenamente ele preservar o Endrick. Só que o Endrick tem entrado bem, né? O Endrick entrou bem contra o México e entrou bem também contra os Estados Unidos. Alguns titulares não foram nada bem nesses dois amistosos. Vou focar mais no de ontem, que está mais fresco na mente, mas é hora da gente falar, né? Rodrigo foi bem. Ele e Vinícius Júnior não tem como fazer uma partida semelhante ou algo do nível do que se realiza quando jogam juntos pelo Real Madrid, porque o esquema da seleção brasileira é muito diferente, né? É um esquema que visa muito mais um avanço por dentro, umas jogadas mais individuais por dentro. Com o Rafinha pelo lado direito, por exemplo, já muda completamente a dimensão, o desenho do time, do ataque do Real Madrid, por exemplo, onde joga um atrás dos dois. No caso, o Rafinha joga pelo lado direito, Rodrigo e Vinícius costumam povoar o lado, né? O lado e o meio do campo ali. Eles aparecem muito mais abertos ou por dentro, tabelando com os meias, do que em si jogando de maneira mais profunda, né? Mais aberta. Aliás, eu até acredito que muito desse jogo pelo meio, concentrado pelo meio, nas duas partidas, seja em relação, tem uma relação muito forte com o fato de o campo ser menor. O driblador tem mais dificuldade para jogar num campo menor, né? Você tem menos tempo para pensar no drible, já que estará sempre muito mais próximo dos marcadores do que o habitual. É uma diferença gritante. Eu vou colocar aí no vídeo para vocês a diferença do campo normal, do campo comum, para os campos da Copa América, que o Brasil vai jogar a Copa América. É bom sempre lembrar que esses campos são campos híbridos, né? São estádios que também recebem a NFL, ao qual, evidentemente, né, o local onde o jogo da bola oval rola é menor, né, tem menos dimensões do que onde nós jogamos o nosso tradicional futebol. E tendo em vista isso e o que a Conmebol permitiu, né, afinal a Copa América é da Conmebol, não é da CONCACAF, né, a Conmebol permitiu, a dificuldade será imensa para os times que gostam de jogar com pontas abertas, como é o próprio Brasil, né? Acho que já joga dessa maneira há muito tempo. Pelo menos desde que o Neymar virou jogador da seleção, dá para garantir que o Brasil sempre jogou com um ponta aberto pela esquerda, um ponta aberto pela direita e dimensões abertas para o drible, para a tentativa de dribles. Bom, o Brasil não conseguiu ter muito drible pela lateral, aliás, nem os seus adversários, em virtude muito do tamanho do campo. Contra os Estados Unidos, o Brasil abre o placar com o Rodrigo. Pouco tempo depois de Vinícius Júnior, seu chapa, seu parceiro, ter perdido um gol na cara do Turner, o Rodrigo bate bem pé esquerdo e abre o placar. Ainda no primeiro tempo, há uma falta que, na minha opinião, não aconteceu, do João Gomes sobre o Pulisic.
Pulisic reina na cobrança, o Pulisic bate numa área aberta, numa fenda da barreira. Tinham 2 jogadores de um lado e o resto da barreira do outro. No canto do Alisson, que falha, né? Ele tinha plena visão da finalização do Pulisic, enfim. Não sei se estava desligado. Até de certa maneira ele se recompensa ali, porque no segundo tempo faz 2 defesas importantes que salvam o Brasil de levar outro gol das águias, né? Dos norte-americanos. Importante ressaltar, né? O desempenho do sistema defensivo foi fraco. Danilo, que não apoiou o jogo todo, gerou espaço, deu espaço para o ataque dos Estados Unidos. O outro lado, o Wendel, esse participou mais de maneira ofensiva do que o Danilo, que já não é lateral direito, repito, há muito tempo, só joga de lateral na seleção. Enfim, é onde ele tem que jogar, porque o Brasil não dispõe de muitas opções, né, para lateral direita. Infelizmente, essa é a realidade. É até bom ressaltar, né, que o Ian Couto fez um gol contra o México. Isso já prova que a lateral direita realmente hoje não tem dono. Marquinhos e Beraldo na zaga, não comprometeram, mas também não fizeram uma partida excepcional. Os Estados Unidos não forçou muito o jogo pelo alto, forçou muito o jogo pelo chão, com tabelas. É surpreendente, né? É sempre bom também e evidente falar que a seleção norte-americana hoje é muito mais forte do que era, 14 anos atrás, quando os levava 4-0 do Brasil. Enfim, hoje a seleção dos Estados Unidos tem jogadores de nível na Europa, né? Tem 2 jogadores do Milan, tem um volante da Juventus, que deve estar de saída, né? O Marquinhos deve estar indo para o Aston Villa, enfim. Mas são jogadores de alto nível que estão sempre jogando em grandes clubes da Europa. Isso já prova por si só que é difícil, né, enfrentar esse nível de seleção, apesar de ter ainda muitas deficiências, né? Não é uma seleção perfeita, mas dentro do que tem, tecnicamente falando, está acima do México, por exemplo, que foi o adversário do último sábado. Sobre espaços gerados, né? O Brasil cedeu muitos chutes aos Estados Unidos por uma deficiência de marcação. Hoje o meio-campo tem como volantes ali Bruno Guimarães e João Gomes. Não marcaram tão bem, aí em companhia do Paquetá, que nem marcou e também não produziu ofensivamente, o jogo não ficou muito bom, né? Me pareceu ter faltado até um certo ponto de timing, um pouco de entrosamento entre os 3 do meio. Pode ter sido só impressão, não sei. Foram poucos jogos, né? Foram 4 jogos apenas. Esses 2 agora, depois de um disparate de tempo em relação aos 2 primeiros. Agora volto também à minha observação anterior, né? O Rafinha tentou alguns chutes. Ele está longe de ter sido uma partida ruim do Rafinha, tecnicamente. Dorival citou a parte tática em relação ao Rafinha no último domingo, e ele tem razão realmente. O Rafinha é um jogador que faz muito bem a recomposição, diferente de outros que talvez o Brasil pudesse optar, como o próprio Hendrick. O Rafinha tem essa condição, ele te dá um pouquinho de aproximação da defesa e também alarga um pouco o campo quando for necessário. É uma realidade que o Dorival constatou, então eu não reclamo do Rafinha titular. Mas a parte da finalização do Rafinha é uma coisa que preocupa. Apesar de ter feito aqueles gols ali contra o PSG na Champions League, é nítido que não é o forte, né? É nítido que não é o forte. Ele tem um contra um muito bom, ele tem essa questão da recomposição que ele defende bem, realmente ele aparece para ajudar o lateral direito, apesar de que o lateral direito ontem não precisava de ajuda, porque o Danilo não apoiou, mas ele aparece bem. Porém, o que é substancial do ponta direito, pelo menos na seleção brasileira, é que ele ataque bem, né? E os chutes do Rafinha foram todos lá para o alto, impressionante. Como erra a finalização de canhota do Rafinha, que joga ali na posição correta para mim, na minha opinião, na seleção, no Barcelona. Começou a jogar pelo lado esquerdo, ou seja, ele entra na área com a perna boa, disponível para bater, não precisa cortar para o meio. Enfim, há um problema aí de gap em relação ao Rafinha na seleção. Ele precisa melhorar o nível de finalização. Ele é um atacante, ele precisa melhorar o nível de finalização dele na seleção brasileira. Até aqui, pelo menos, eu não vejo o Rafinha como um grande finalizador. A seleção brasileira tem que ter o cara para resolver. E quando nós temos o cara para resolver, o Vinícius me faz mais uma partida fraquíssima pela seleção brasileira. Eu não gosto assim de falar que de repente o cara só gosta de jogar jogo valendo mesmo, né? Não sei. É uma análise que a gente vai ter que ver agora com mais pertinência dentro da Copa América, em que ele será o grande destaque, ele será o jogador mais marcado, mais alvejado pelos adversários. Importante lembrar, né? O Vinícius Júnior, campeão da Europa pela segunda vez, com gol no título, em decisão. Um jogador marcante no Real Madrid, que precisa ser mais marcante na seleção brasileira. Ele precisa ser mais decisivo dentro do campo pela seleção brasileira.
Foi mais uma partida desastrosa, assim, se você for observar pelo nível do que se espera de Vinícius Júnior na última quarta-feira. Ele entrou bem, é bem verdade, no sábado com a assistência do gol da vitória, mas ontem realmente deixou muito a desejar. Foram boas chances que o Brasil gerou, criou, que ele acabou perdendo. Não pecou por omissão, que seja, assim, bem na verdade, não estava apagado no jogo, mas em lances cruciais ele errou, e errou muito. Errou o último passe, errou a finalização, e tem até um lance no finalzinho do jogo, já que ele meio que atrapalha, né? Tem a impressão de que a bola entraria se ele não tocasse nela. Ele aparece em condição de impedimento. Do Vinícius é que se espera mais, então as críticas teoricamente tendem a ser mais fortes quando ele vai abaixo, como foi ontem. A aguardar. E é isso, pessoal, 2 amistosos, a Copa América começa dia 24 para a seleção brasileira. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse certame para a seleção do Brasil. Valeu!